Buenas, galera! Voltamos então aí dando continuidade a essa parte de litosfera, quando a gente fala muito de crosta terrestre, especialmente o que está acontecendo agora mais na superfície, né? Mais próximo ao solo que a gente pisa, já que a gente falou bastante aí sobre a formação do solo na última aula. Enfim, né? Essas aulas agora começam até a ser um pouco mais rápidas, porque a gente vai dar a devida importância que teve aquela aula que foi bem mais longa que o normal, quando a gente falou do ciclo petrogenético. Né? Aquela parte lá do ciclo petrogenético, quando a gente falou de intemperismo, que a gente falou de erosão, né? De meteorização, de ação dos ventos, das chuvas, dos rios, né? Ações biológicas, assim, enfim, tudo aquilo foi muito importante para a gente ter uma melhor percepção, para agora essas aulas serem mais dinâmicas, serem até mais rápidas, para a gente conseguir pegar tudo que, né, é possível, relembrando aquilo que a gente já viu, né? Então a aula de agora a gente vai falar sobre o relevo, né, emerso, que está fora da água, o imerso, que está dentro da água, e a classificação deste relevo, ok? Se a gente for na palavra lá colocar relevo no dicionário, vai aparecer esse item 2 é o que interessa para nós, né? Esse tipo de conotação aqui, ó. Conjunto de saliências e reentrâncias da superfície da Terra, ou seja, a superfície da Terra, que a gente até olha semelhantes, alto, calombo, elevação, lombada, né? Vai aparecer esse continuar morro e assim por diante, né? Mas, no fim, relevo, na verdade, ele é classificado na geografia como um tipo de saliência ou uma irregularidade que se destaca em uma superfície. Em geografia, o significado de relevo se refere ao conjunto de formas que se sobressaem na crosta terrestre, concebidas sob a ação de forças internas e externas, denominados agentes do relevo. Ou seja, quando a gente fala em agentes do relevo, a gente vai falar de agentes externos e internos especificadamente, tá? Porque a gente tem os agentes que constroem o relevo, a gente já vai falar sobre isso, e os que destroem, né? Que na verdade, quando eles estão destruindo o relevo, entre aspas, destruindo, não é que vai deixar de existir o relevo, mas vai haver a formação de um novo relevo. Então, quando a gente olha algumas imagens que são meio impactantes para nós, fora daquilo que a gente está habituado, chama muita atenção, né? Essas curvaturas, essas linhas, né? Ou até mesmo essas formações mais pontiagudas, ou até mesmo a região que a gente mora, quando a gente olha para a Serra Geral, ou quando a gente olha para uma elevação que se destaca numa forma um pouco convencional daquilo que a gente está acostumada, a gente fica sempre se perguntando, né? Como que isso se formou? O que a gente que atuou aqui, né? Claro que também tem fatores históricos, né? Como que magma que se depositou ali, qual é a qualidade daquele magma para formar, por exemplo, essa qualidade de rocha, e depois o agente externo que atuou aqui para formar esse tipo de formação e assim por diante, né? Então isso é o que a gente gosta bastante de ficar colocando para criar curiosidade e começar a pesquisar e ver os agentes, né, que estão aí na formação. Quando a gente fala em agentes externos, a gente está priorizando aqueles agentes que são os construtivos. Quando eu falo agentes construtivos, são não exclusivamente, tá? Quando eu falo exclusivo é que é só, mas especialmente, ou seja, na maioria das vezes, são aqueles que constroem, ou seja, fazem a elevação dos relevos. Porque quando as placas tectônicas estão se abrindo, estão criando um buraco. Então está destruindo, entre aspas, assim, digamos. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os agentes externos são os agentes construtores. A gente classifica aqui os terremotos, né, as atividades vulcânicas, as atividades tectônicas, sendo que na maioria das vezes todos esses três aqui estão bem relacionados, quase que os três estão acontecendo ao mesmo tempo, ok? E a gente também tem os agentes externos. A gente está aqui colocando especialmente os agentes erosivos. São aqueles que, entre aspas, destroem e criam novas formas de relevo. Certo? E olha que a gente já falou bastante desses agentes externos, né? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, os agentes externos, a gente já falou bastante da ação da chuva, que é o que provoca a erosão pluvial, o rio que provoca a erosão fluvial, o vento, a eólica, ondas e marés, a abrasão marinha, os seres vivos, a erosão biológica, e dentro da erosão biológica, eu destaco aqui a ação do homem, né? Que é a ação antrópica, certo? E os agentes externos, aqui, ó, os construtores, que na maioria das vezes estão elevando os terrenos, né? Como a gente falou lá vocês lembram sobre aquela palavra afloramento, que é quando uma rocha granítica, alguma coisa que se formou dentro do interior da Terra, ela tem o soerguimento e aparece na superfície, né,
também é um agente aí do tectonismo, que são movimentos dentro da própria crosta terrestre, que faz com que elas apareçam na superfície, criam uma elevação. Então são agentes construtores. Na maioria das vezes os agentes externos são construtores e na maioria das vezes os agentes externos são destruidores, certo? E eles atuando então em conjunto, né, ao longo dos mais de 4 bilhões, 4,6 bilhões de anos que a Terra possui, a gente tem as mais diversas formas na superfície da Terra e algumas delas, né, pela sua semelhança de formação, pela sua semelhança visível, a gente classifica elas. Né, pode ser classificadas em planície, a primeira que a gente está vendo aqui. Né, uma planície é uma grande área geográfica com pouca ou raramente nenhuma variação na altitude. É difícil tu ver um pequeno morro, não é porque tem um morro, 2, 3 ou 5 ali que não seja uma planície, mas na maioria das situações predomina o ambiente plano. Por quê? Porque geralmente é onde acontece a deposição dos materiais que vem lá de cima. Vou até voltar ao slide anterior aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Isso aqui seriam as planícies, né? Essas partes mais aqui onde tem a deposição de sedimentos que vieram lá de cima. Porque o que vem lá de cima, se é lá em cima, é planalto. Né? A gente já vai falar disso aqui. Ó. Planície, então tem também o planalto. Planalto é a classificação dada à forma de relevo constituída por uma superfície elevada, com cume quase nivelado, geralmente devido à erosão eólica ou pelas águas. Então, quando vocês veem esse tipo de situação aqui, o que aconteceu aqui para ver esse tipo de formação? Aqui a gente tem o vento e as águas provocando erosão, né, daquele material que era, digamos assim, menos resistente. O material mais resistente sobrou e ficou aqui, que ainda vai ser erodido ao longo de milhares de anos, mas que no presente momento isso é quase imperceptível, ele é quase imperceptível ao olho humano, né, no tempo de vida que a gente está aqui, certo? Mas que daqui a milhões, milhares ou bilhares de anos, provavelmente esse relevo não exista mais, ok? A gente também tem a montanha, que entre aspas é um relevo jovem, certo? Por quê? Porque a montanha ela é originada pelo choque de placas tectônicas, então as placas tectônicas começaram a originar os terrenos nos últimos 300 milhões de anos, quando começou a sua movimentação, né? Então, diante da história da Terra, a montanha é um relevo mais jovem. E ela tem geralmente essa parte assim, mais pontiaguda, essa parte que era mais, parece mais quebradiça, né? Até mesmo nessa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo o Monte Everest. Tá bom? É o Monte Everest que tem aí. Né? E outros lugares que aparecem as montanhas com mais frequência. A depressão é quando acontece um relevo mais baixo, né, entre dois planaltos. Então, acompanha comigo aqui no mouse, bem aqui do ladinho que eu estou circulando aqui. Ó. Aqui é um planalto, uma parte mais alta. Lá é outro planalto, outra parte mais alta. No meio eu tenho uma parte mais baixa, então, que é uma depressão. Beleza? É isso aí, tá? E as serras? As serras, elas são relevos que eram muito elevados há tempos atrás, mas que por estar em lugares onde não tem tectonismo, onde não tem muita atividade vulcânica, então, eles só têm sofrido desgaste, não tem ação de agentes construtores, somente agentes de desgaste, né? Olha só, serras são terrenos acidentados com fortes desníveis, frequentemente aplicados às escarpas assimétricas, possuindo uma vertente abrupta e uma menos inclinada. Uma serra distingue-se das montanhas, em especial por ser um relevo mais antigo, portanto, mais desgastado. Por isso que é bom, a gente vai falar especificadamente de relevo brasileiro, né? Que o Brasil não tem montanha, porque para ter montanha tem que haver o choque de placas tectônicas. E como isso não acontece embaixo do território brasileiro, a gente não tem montanha, a gente tem só serra, ok? E o que são os morros testemunhos? Parecido com o que a gente viu no Planalto, só que em unidades menores, assim, ó, como é que fala mesmo no texto, ó, às vezes aparecem em formas de pães de açúcar, para fazer uma lembrança do que é o pão de açúcar do Rio de Janeiro, o mais famoso deles, né, como aparece aqui nessa imagem aqui, certo? Eles, o que é testemunho? É como se eles fossem como se eles fossem compostos por materiais mais resistentes do que aquilo que está ao redor dele. Ou seja, aquilo que está ao redor dele, assim como eu já falei anteriormente, foi erodido e ele não. Tá? E ele continua ali, quem sabe daqui a alguns milhares de anos ele venha a ter essa erosão, mas isso é fora da percepção de vida humana. Certo, gente? Bom,
O relevo submarino eu vou passar bem rapidinho aqui, por quê? Porque a gente já viu isso quando a gente falou em oceanos, né? A gente já falou em plataforma continental, já falou em talude, já falou em região pelágica, já falou em dorsal. Se vocês quiserem acompanhar com mais exatidão todos esses termos aqui, vocês podem pegar a aula que a gente fala sobre oceanos, né, e ir lá e dar uma pesquisada, porque lá está bem caracterizada essa parte. Só estou colocando aqui de novo, porque já que a gente agora está priorizando o relevo imerso vocês podem pegar a aula sobre oceanos que tem lá essa parte, ok, gente? Bom, como que a gente vê o relevo nos mapas? Bom, o que a gente está vendo aqui embaixo, primeiramente, não é um mapa. Né? O que a gente está vendo aqui embaixo não é um mapa. O que a gente está vendo aqui é uma imagem de satélite. Na verdade, são milhares de imagens de satélite que foram feitas tipo um quebra-cabeça e montado à superfície da Terra. O professor de geografia, aqueles que são mais acostumados a ver o mapa mundi, mais ou menos identificam onde é que estão cada uma das regiões mais altas das regiões mais baixas. Esse mapa aqui a gente consegue ver com mais exatidão onde estão os desertos, onde estão as áreas mais verdes e assim por diante. Mas quando a gente quer um mapa específico para ver a altitude, né, a altitude, não a altura, falei errado, desculpa, a altitude, a gente pega um mapa físico. O mapa físico é aquele que geralmente não é o político, né, que o político é o mapa que vem a divisão ou dos municípios, ou dos estados, ou dos países. Nesse caso aqui, o mapa mundi geralmente vem a divisão política dos países. Esse mapa aqui prioriza alguma característica física. Poderia ser vegetação, poderia ser outra situação, mas nesse caso aqui ele está trazendo a altitude. Aqui eu tenho uma legenda que mostra a altitude, ó, até mesmo do oceano. Ó, tenho 0 metros aqui, tudo que tiver acima de 0 vai mudando a cor. Ó, verdinho, amarelinho, vermelho, até chegar aqui no roxo, onde são os pontos mais altos. Ok? E os pontos mais baixos aqui também, até chegar a 8.000 metros de profundidade, ou seja, 8 quilômetros abaixo do nível médio do mar. Tá? E quando eu tenho um mapa físico que fala de relevo, o nome desses mapas geralmente é esse aqui, ó, é um mapa hipsométrico, né? Que são os mapas que representam a elevação de um terreno através das cores. Geralmente utiliza-se de um sistema de graduação de cores que começa na cor verde, nesse caso aqui é só as terras emersas, né? De cor verde, passando para o amarelo e indo para o vermelho. E aí, quando a gente bate o olho nesse mapa, né, a gente faz uma comparação aqui, ó, bem rapidinho, ó, né? A gente tem aqui o mapa mundi agora, físico, e a gente consegue ver as áreas mais elevadas. Olha só, essas partes mais avermelhadas aqui, cadeia de montanhas do Himalaia, né? Cadeia de montanhas dos Andes, né? As grandes montanhas rochosas dos Estados Unidos e assim por diante, né? E as partes verdes aqui não é floresta, são as áreas mais baixas, com a altimetria mais baixa. Ok, gente? Então esse é um tipo de mapa que apresenta para nós a altitude dos lugares, ok? A gente vai na próxima aula falar sobre o relevo do Brasil, e aí a gente vai ver com bem mais detalhe esse tipo de mapa. Certo, gente? Então por hoje é isso, valeu, um abraço para vocês.